desenrolar. Ficar gaguejando Exato. Outra coisa, 8 horas da noite, o último sai da rodoviária, ou sai do jeito de dentro às 8 da noite. É o último ônibus. Então, Então, Daqui para lá ou de lá para cá? dos e dois lados. ainda Acho que termina às 8 horas da aqui, noite. outra o 8 horas lá. Ele explicou que o 5 por 1 é um ônibus que de 5 em 5, não, como é que é? 5 em 5 partidas, uma é 5 partidas para o normal e uma para cá. Ah, exato. trajeto normal E uma passa aqui. 5 Terra da Cruz e um Boca. Ou seja, se o intervalo entre eles for de 20 minutos, vai ser 1h30. É mais um pouquinho. Então, e a gente tem que clarear um pouco essas conversas para quando a gente for discutir por que tem ônibus que foi levantado várias vezes aqui. Tem um ônibus, não sei, 555, que passa por ali, mas não pode passar nessa rua. Se passasse por aqui, resolvia o problema da dona Carmelita, que ela vai para o UERJ, tem que andar mancando 2 quilômetros para pegar um ônibus, porque se tem... Então a gente precisa clarear isso para quando a gente for conversar com as empresas, e a gente vai conversar com as empresas, a gente ter isso mais claro. Tudo baseado no lucro, né? Então, a gente vai melhorar essa conversa. Aí a Sheila também. Outra coisa que levantou aqui foi uma questão da saber votar. E aí o senhor Luiz levanta a questão do voto, mas a gente conversou um pouco e eu falei que quando existir a reforma política, se vier o voto distrital, aí vai mudar isso. Mas eu tenho restrição ao voto. Não estou dizendo se vem ou não. É um debate aí para umas reuniões aí na frente. Exatamente, é uma coisa que tem que ser bem discutida. Eu também falei isso. É uma nem os políticos entendem muito bem isso. Exatamente. A outra coisa que nós levantamos foi a falta da cultura, que nós já demos uma conversada agora, do que está faltando aqui e que a gente precisa melhorar nas informações sobre as escolas. Márcia, se você permite rapidamente, se a gente for eleger uma prioridade, Sandro, tá? Na próxima reunião a gente tirar essa estratégia, vamos eleger uma prioridade. De qual a área da cidadania que a gente tem que atacar primeiro aqui, a associação? Não, então, mas nós já elegemos isso. Ah, já? E foi o transporte. Transporte, pode. Mas a cultura também é Não, mais então, parelho. não, mas então, Ou educação, ou cultura, ou não, transporte. mas isso no final dessa reunião a gente já pode fazer isso. Eu estou só levantando o que foi discutido. Foi discutido da saúde um pouquinho, também precisa... Aquela próxima Mas já reunião, estamos com eu vou entrar em propostas contato já de- com o seu Neto, que ele é o presidente do Conselho Distrital de Saúde daqui da área, da Então, convidar o seu neto a estar convidar ele para aqui. poder estar O conselho de presente, saúde é importante. porque ele sabe, está nas negociações lá, da assinatura de contratos, as coisas de defesa da família, aqui no Complexo Lins, e nada Na melhor próxima que também ele. vou trazer uma conselheira tutelar para participar. E a outra coisa, Sandro, vai na conversa que você falou da cultura, e vocês levantaram que aqui tem duas ou três escolas. Duas escolas de samba, acho que é Duas a escolas Imperial de aqui samba. nessa rua e a Única da Caprichosa. E a gente tem que fazer uma interlocução com eles nessa questão da cultura. Mas isso é uma coisa que foi tirada aqui. Vai ser a feijoada deles aqui. Vamos ver se a gente vai lá, porque eu já marquei até com o presidente. Então, a gente começa a afinar essa conversa, Domingo amanhã? Agregando associações. agregando as As associações. instituições. Eles precisam muito da gente. E Zona Norte em direção à Baixada. Então eles planejaram o que eles chamam de rede básica do metrô. Rede básica é as linhas que têm que estar consolidadas, que não pode fugir daquilo. E isso foi aprovado pelo governo da época, que ainda era o governo militar, ainda era a ditadura militar, mas tinha muito técnico bom por trás disso. Inclusive era o GEIPOT, né, que era da rede ferroviária, que era um grupo de estudo estratégico de transporte do Brasil todo, né, junto com o governo estadual. E aí eles planejaram o seguinte: teria uma linha ligando Pavuna a Niterói. E o túnel embaixo da Bahia é besteira, não é o grande problema. Teria uma linha que no futuro seria circular, que seria Santos Penha até Ipanema, e ela fecharia o anel por baixo do maciço aqui de Água Santa. Seria a linha 1. Teria a linha 3, que seria lá em Niterói, e que estão fazendo, né? Mas
não como deve ser. Vai sair o metrô para lá? Vai. Mas só que... Construíram lá. Só que, Vai olha só, sair não lá. adianta jogar 1 milhão de habitantes de São Gonçalo que trabalham no Rio de Janeiro, jogar eles nas barcas. E é o que a linha 3 vai fazer. O Cabral tá exaltando aí, tá servindo de bandeira para muito político aí, para ser eleito tanto prefeito de Niterói quanto de São Gonçalo. É a linha 3. Vai jogar 1 milhão de pessoas. Tá se queimando, né? Vai tirar da ponte, vai tirar das vans e vai jogar pro metrô ali em Niterói. E daí? Esse 1 milhão de pessoas vai pegar o quê? Barcas? As barcas não estão aguentando essas 300 mil pessoas que tentam andar de barca e não conseguem, né? Então é uma solução maluca. Então eles... Faz um túnel então, faz um túnel interligando. Pois é, então a linha 2 seria de Pavuna a Niterói. Não é Pavuna Praça 15, é Pavuna Praça 15. Ou Niterói, tanto faz. E a linha 3 seria de Niterói a São Gonçalo. A linha 3 vai ser feita, mas só que ela não prevê a ligação com a linha 2. O outro projeto, eu estou falando para vocês da rede básica. A linha 4 seria Barra, ali no Cebolão, até Carioca. Não, passando por Jardim Botânico e Morro de São João, e aí jogando muita gente ali para um novo fluxo, que vocês sabem que vocês passam na rua Jardim Botânico, de vez em quando. Fala mesmo, mas eu falo. Pois é, mas se passar é igual Jeremário Dantas, é sempre engarrafado, sempre engarrafado. Então, significa o quê? Assim, ali de Botafogo, entra no Maitá. Exatamente. Então, O isso Maitá é significa... aquele trânsito ruimzinho, já sai do túnel para poder pegar. Você cai no trem de engarrafamento, que é na Lagoa e no Jardim Botânico. E a linha 5, a linha 5 que seria o que eles estão fazendo agora, que é o BRT Trans Carioca. Então, vocês vejam, na década de 70 já sabia que a cidade do Rio de Janeiro tem fluxo, tem corredores de fluxo. Esse fluxo que ela acabou de falar, ele está lá, ele existe. São pessoas que moram na Gávea, no Horto, e todas as classes sociais. Aquele hospital ali. Você sabe que na Gávea, você sabe que a Gávea tem ali 100 mil habitantes do parque da cidade da Rocinha, né? Então, são grandes corredores de fluxo que a cidade tem. O outro grande corredor de fluxo é esse que vai ser a Transcarioca. Então, eles embarcaram, eles roubaram o estudo de projeto de metrô, que já tinha determinado que tem um grande fluxo de pessoas da Barra para a Ilha do Governador, ou para o aeroporto do Galeão, e tiraram do projeto do metrô e puseram no BRT. Ou seja, eles roubaram o projeto de um modal metrô para privilegiar o modal ônibus, transformar em BRT. Ou seja, aquilo que estava previsto na década de 70, que precisaria de um transporte de massa, 40 anos depois está sendo usado aquele transporte de poucas pessoas, que é o ônibus, que é um transporte que não é de massa, é um transporte de pequena capacidade. Então vocês vejam, tem 5 corredores na cidade, que é um fluxo permanente de pessoas há 50 anos que existem esses fluxos. Né? Quais são? São Gonçalo, Rio de Janeiro, né? Quantas pessoas não se mudaram para São Gonçalo por questão de valor de custo habitacional? E continuam trabalhando no Rio de Janeiro. Então, São Gonçalo é uma cidade dormitória no Rio de Janeiro. Tem um grande fluxo, tem 1 milhão de pessoas que todo dia atravessa a Bahia, em São Gonçalo. Qual é o empresário de transporte que não vai querer esse fluxo no seu colo para ganhar bilhões de reais? Né? E aí, quando eles têm poder político, o oligopólio rodoviário negocia com o governo e assambarca isso para eles. Outro grande fluxo é o do metrô, Pavuna. Por que Pavuna? Porque pega todo o pessoal da Baixada. Né? Não tinha uma rodoviária em Pavuna que foi demolida e vai ser feita uma nova? Por que rodoviária? Por que não VLT? Ligando a Baixada, São João de Meriti, Nova Iguaçu, ligando a Pavuna com VLT e aí desembocando tudo no metrô. Ou seja, esse é o planejamento mundial que o mundo todo usa para transportar pessoas. São alimentadores, né? E nas regiões tipo Lins, aí é o transporte de pequena capacidade, ônibus, micro-ônibus e van. A van não está excluída do sistema. A van não como é que se diz? Não é um filho bastardo. A van não é um filho bastardo, a van não é ilegal. Ela tem que entrar no sistema, tem que entrar embaixo do grande guarda-chuva do governo, do poder que faz a gestão do povo, né? Mas que seja um governo transparente, que não faça conchavos, com oligopólios. Para quê? Para que a estrutura funcione. O mundo todo é assim. O transporte é hierárquico por isso. Vem do grandão, de massa, para o de meia capacidade e de pequena capacidade. Pequena capacidade é ônibus e van. Porque o Rio de Janeiro tem lugares como o Lins, que são ruas estreitas, que o ônibus não vai entrar.
Aí, sim, com certeza é a van. E tudo integrado, não é só integração física. O metrô está integrado com os ônibus, a Supervia está integrada com os ônibus, mas apenas fisicamente e não tarifariamente. Por que não tarifariamente? Porque o governo não se intromete no mercado, que é o grande mercado da mobilidade, que roda R$1 bilhão por dia. Quem é que vai se meter nisso? É uma grande mesa, né, num grande escritório lá no alto do prédio mais alto da cidade, onde eles se reúnem periodicamente, tomando champanhe e decidindo qual é a fatia de cada um. Licença, sobre o que você está falando. Você conhece São Paulo? Não, mais ou menos. Eu passo por lá às vezes. O metrô é um interligado ao outro. E lá é privado, é estatal. E outra coisa, o metrô, você paga a passagem do metrô, você vai pro trem direto. E pode pegar um trem. Paga o trem, pega o metrô direto. E não paga o trem, paga uma vez só. Paga exatamente. O metrô e anda de trem. Isso aqui não existe. Lá se chama integração tarifária. O metrô lá em São Paulo E lá é muito uma cidade cheia de problemas, está abrindo linhas novas. A linha 4, por exemplo, a linha azul, não tem piloto. Ela é totalmente computadorizada. Eu estive lá dentro, eu vi. Não, mas eu posso dizer para o senhor que o metrô do Rio, nesse ponto, é mais avançado. O metrô também do Rio poderia andar sem piloto. Porém, a filosofia francesa, que é diferente da filosofia de São Paulo, que usa a filosofia americana, a filosofia francesa não permite que o trem fique sem ninguém. Tem que ter a vigilância do homem, porque o equipamento falha. Qual foi o acidente que teve lá? Foi um acidente de problema de pilotagem automática. Que o circuito lá, o circuito eletrônico, acelerou mais do que estava previsto no controlador do perfil da velocidade da via. E aí, ou seja, um problema do equipamento, o piloto não teve como agir, até que ele agiu, ele usou o sistema de emergência. Então, por isso que é importante, né, o francês acha que não deve ter nunca, não deve nunca estar ausente o elemento humano na máquina. Mas isso eu já concordo com isso também. Mas na Europa já tem. Na Europa tem. Depende do humano. À medida que o equipamento vai ganhando confiabilidade, pode-se pensar sim, de repente, em eliminar o elemento humano. Tudo isso, eu vou falar uma coisa aqui. Com o decorrer do tempo, né? Sim, de muita experiência, né? O metrô foi até Pavone, não foi? Parou ele naquela parede para fizeram o dia. Eles fizeram o seguinte: o trem se perdia, faz aquela curva, passa só de Pavone. É uma questão de planejamento, sim. Antes da rua tem uma área enorme. O trem só vai até onde? Não vai até do posto. Não tem nada a ver. O metrô sim poderia ter um forró. Porque ele integraria, faria modificações com o viaduto ou passagem subterrânea. Ele poderia entrar, a estação seria subterrânea, e ele integraria com a linha na sua questão de modificações, e você levaria o metrô até onde? Integrado junto com a supervia até onde? São várias observações que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, que a gente começa a ficar mais observador, concorda? Né? Então, por exemplo, uma coisa que vocês vão admitir a senhora, se a gente leva 2 horas num ônibus para ir para o trabalho, ir para o estudo, e 2 horas para voltar para casa, a gente perde 4 horas no dia, não é essa média de carioca perdendo na vida. Depois de 30 anos, a gente perdeu um período de 5 anos que a gente poderia ter usado no nosso desenvolvimento intelectual, na nossa educação continuada, que são as mais modernas teorias sobre evolução profissional das pessoas. Então, o que significa? Nós estamos tendo um grande prejuízo na nossa vida porque não estamos sendo geridos pelo governo público corretamente. Num detalhe da nossa vida corriqueira que às vezes escapa, mas quando a gente passa a ser observador das coisas que estão acontecendo na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente começa a perceber isso que você está falando. E aí, se a gente começa a se aprofundar e ver o errinho na Pavuna, o errinho lá em São Gonçalo, o outro errinho lá em Belfort Roxo, o outro errinho em Nova Iguaçu, a gente começa a perceber que tudo está embaixo de um grande sistema corrompido, aonde está sendo privilegiado alguém. E aí, se a gente for pesquisar quem é que está sendo privilegiado há 50 anos, a gente descobre que é o ônibus. Que desde que se criou a linha Água Santa Tiradentes, há 50 anos atrás, o dono da linha é o mesmo, não tem licitação, a linha é a mesma e o traçado dela foi implantado ao lado do trem, tirando o passageiro do trem, e o governo não investiu no trem, o empresário se deu bem. Ou seja, o que se conclui? É complicado. O senhor conhece uma empresa americana chamada Amtrak? Não, depois eu quero fazer uma questão de ordem. Só deixa eu terminar. Eu falei demais. Não, Não. Você conhece uma coisa?
Conhece a empresa chamada Amtrak? É americano, né? Exato. Você sabe que lá é estatal. Nos anos 70, foi feito o seguinte, as empresas americanas que existiam na época, ainda existiam algumas que foram fundidas, fizeram o seguinte: vamos fazer um negócio, nós não queremos trabalhar mais com passageiro, custo e tal. Daí reúne o Congresso, os grandes empresas, os grandes líderes. Então tá, vamos parar o seguinte, olha, eu quero as suas locomotivas, eu quero os seus vagões, o governo vai assumir o transporte de passageiros. Porque você conhece hoje como Amtrak. Eles assumiram, o governo federal assumiu o transporte de passageiros em todos os Estados Unidos, seja nacional, ou regional ou estadual. Todas as empresas que regem dentro do estado americano, seja da Califórnia, do Texas, tudo aquilo ali tem a gestão da Amtrak. Entendeu? Então as empresas de transporte de carga, eu passo pela sua linha, direito de passagem, eu pago por isso, eu pago pela dele, e assim, todos se interligam. A carga que chega em Los Angeles vai sair do Porto de Nova York e assim vai. É tudo interligado. Então, aqui não existe isso. Precisamos almejar as coisas boas. É porque o que acontece? Não podemos ficar no nosso... Um sistema corrompido gera isso. Porque beneficia meia dúzia e o resto se dane. Agora, o que a Associação do Lins vai poder fazer sobre tudo isso? Só um instantinho. Vai falar? Não, depois eu queria que ele falasse para registrar quais são os maiores problemas do Lins, em termos de transporte. Então não sou eu, então é o nosso amigo. Não, então, nós começamos a discutir quando o Fábio chegou, apresentou e aí voltou para o transporte. Mas a gente já tinha discutido o transporte, por isso que eu tinha falado para o Fábio, que a gente já tinha discutido transporte, a gente estava discutindo a parte de saúde e educação. Segurança também. Então tá. Mas não entramos na segurança ainda, nós foi só falar. levantamos. Ele levantou a questão da educação. Da cultura, né? Que a gente Educação e cultura, eu anotei. Depois você entrou explicando como é que ia ficar a questão da saúde. Tá. Agora, se quiserem, eu acho que pode levantar esses pontos, Pode. porque também a gente tem, antes de entrar no outro ponto, Uhum. a gente tem que já fechar que hora que nós queremos terminar, porque senão agora mesmo a dona Carmelita já esteve aqui e teve que ir embora. Se começar um mais a sair, já vai desfalcar a nossa conversa. Eu acho que a conversa está riquíssima. Com certeza. Porque Pelo apanhado nós eles vão temos dar. 2 especialistas. Tem o Fábio, que entende bem de metrô, e tem o senhor Luiz Carlos. seu Gustavo, Luiz Carlos. Luiz Carlos. que é um estudioso da ferrovia. Então nós temos 2 pessoas que precisam de contar isso para mais outras pessoas. Então eu fui anotando, mas essa conversa a gente tem que ela vai voltar sempre à tona, porque cada vez que tiver um grupo de pessoas que não estavam aqui hoje, vão ter que entender essa conversa que já foi feita até aqui. Isso mesmo. Mas isso é muito rico. Então a primeira coisa que eu queria fazer, nós estamos aqui agora, meio-dia e 20, e que hora que nós podemos, até que hora dá pra gente ficar aqui? Vamos fechar isso? Uma hora, né? Marcar das 10. Não. Esticar até 1 hora, também tem que ter 1 hora. Porque aí 1 hora nós vamos fechar. Também Porque não- aí, para entrar Vamos outro entender muito, ponto, né? tem que a gente já marcar tempo Tá. para fazer o outro ponto. Por quê? Porque a gente tem muita coisa anotada, todas as Bate-papo foi. o papo foi levantando e tem coisas Aqui, que tem dá. isso aqui, ó. E eu levantei só os pontos, que eu fui levantando os pontos, depois eu vou conferindo contigo o que dá para ser encaminhado. Então, atendendo a proposta da Lúcia, qual é o outro ponto? Nós já tínhamos começado de cultura e educação, eu só anotei uma palavrinha que ele falou, que falta o que fazer para a garotada. Pra molecada. Ficou nessa frase a questão da educação.